Bom, na aula de hoje falaremos sobre medidores elétricos. Módulo 19 da nossa apostila, frente 3. Falaremos sobre 3 tipos de medidores elétricos: o galvanômetro, o amperímetro e o voltímetro. Lembrem-se que o amperímetro e o voltímetro nós já falamos em aulas anteriores. Bom, o galvanômetro ele é um dispositivo utilizado para medir correntes elétricas com pequenas intensidades. Por este motivo, nos circuitos elétricos, o galvanômetro ele funciona como se fosse um simples resistor. E os elementos que caracterizam um galvanômetro são a sua resistência, R minúsculo G, e a intensidade de corrente máxima que o aparelho permite, IG. E essa corrente máxima permitida pelo aparelho também é denominada corrente de fundo de escala. E este é o símbolo que utilizaremos para representar o galvanômetro em circuitos elétricos. Bom, como acabamos de falar, o galvanômetro ele serve para medir correntes elétricas de baixas intensidades, que vão de 0 a alguns miliamperes. Então, para que nós possamos medir correntes maiores do que a que o próprio galvanômetro suporta, nós associamos ele em paralelo a um resistor de baixa resistência, denominado shunt, representado por R maiúsculo S. Então o galvanômetro e o shunt eles são montados dentro de uma caixa, como aqui na figura, tá? E então isso constitui um amperímetro. E nós vamos então determinar a nova corrente de fundo de escala do amperímetro em função da corrente de fundo de escala do galvanômetro. Bom, aqui nós temos o seguinte: a resistência do galvanômetro vezes a corrente do galvanômetro é igual à resistência shunt vezes a corrente do shunt, ou seja, do nosso amperímetro. Reparem que nós temos R vezes I aqui e R vezes I aqui. O que é R vezes I? R vezes I é a nossa tensão U. Tudo bem? Lembram que a tensão é igual à resistência vezes a corrente. E por que nós temos esta igualdade? Porque eles estão em paralelo. Numa associação em paralelo, a tensão no circuito é a mesma. Então, por isso que nós temos que R vezes I do galvanômetro é igual a R vezes I do amperímetro. Assim, obtemos que a corrente do galvanômetro, shunt, é igual à resistência do galvanômetro vezes a corrente do galvanômetro dividido pela minha resistência shunt. Tudo bem? Então, sendo que a corrente é igual à soma das correntes parciais, nós temos esta relação aqui. E de uma maneira mais simplificada, nós chegamos a corrente é igual à corrente do galvanômetro, que multiplica 1 mais a resistência do galvanômetro dividido pelo shunt. Reparem que se eu fizer a distributiva aqui, eu obtenho essa relação anterior. Tudo bem? Bom, o voltímetro, nós já falamos sobre ele em aulas anteriores. Ou seja, o galvanômetro, quando ele é graduado em unidades de tensão elétrica, o meu U, cuja unidade é o volts, ele apresenta uma estreita faixa de medições, que também vai de 0 a alguns milivolts. Então, para que eu consiga medir tensões maiores,
que é a que o meu galvanômetro suporta, eu associo ele em série a um resistor de alta resistência. Lembra, gente? Para o meu amperímetro, eu associo o galvanômetro com um resistor de baixa resistência e em paralelo. No caso do voltímetro, eu associo o meu galvanômetro a um resistor de alta resistência em série. Neste caso, eu tenho o quê? Que as correntes elétricas serão as mesmas. O que vai mudar são as tensões em cada dispositivo. Tudo bem? Bom, assim sendo, nós encontramos a seguinte relação, que a corrente do galvanômetro vai ser igual à tensão do galvanômetro dividido pela resistência do galvanômetro. E isso é igual à minha tensão do multímetro dividido pela resistência do multímetro. E obtenho esta relação aqui. Bom, como nós sabemos que a tensão em série é igual à soma das tensões parciais, nós obtemos esta relação. Da mesma forma como foi feito para o amperímetro, nós obtemos essa relação simplificada, que da mesma maneira, da mesma forma que se for feita a distributiva, nós obtemos a relação anterior. Tudo bem? Então, vamos a um exercício. Um galvanômetro possui resistência interna igual a 45 ohms e a intensidade da corrente máxima que ele suporta é 2 mA. Explique o que deve ser feito para que se possa utilizar esse galvanômetro para medir correntes de intensidades até 20 mA. Ou seja, primeiramente, nós temos que associar o galvanômetro a um resistor de baixa resistência, conhecido como shunt. Tudo bem? Por eles estarem em paralelo, nós sabemos que as correntes elétricas que passam pelos componentes são diferentes, mas a tensão elétrica é igual. E que a corrente total é igual à soma das correntes parciais. Assim, substituindo os valores que nos foram fornecidos no enunciado, nós temos que a corrente é de 20 igual à corrente do galvanômetro, que é de 2, mais a corrente do shunt. Fazendo essa relação, nós obtemos que a corrente do shunt é de 18 mA. Tudo bem? Eu tenho 20 mA entrando aqui no circuito. Se eu tenho 2 mA vindo para o galvanômetro, então eu tenho 18 mA indo para o shunt. Como nós sabemos que a tensão é igual, então a tensão do galvanômetro é igual à tensão shunt. Assim, fazendo a relação aqui, nós temos que R vezes I do galvanômetro é igual a R vezes I do shunt. A resistência do galvanômetro foi fornecida, que é 45 ohms. E a corrente de 2 mA. Então, a resistência do meu shunt vezes a corrente do shunt, que eu encontrei aqui, 18 mA, fazendo essa continha, nós obtemos então que a resistência do shunt é igual a 5 ohms. Tudo bem, gente? No segundo exercício, ele pede: usando um voltímetro de fundo de escala igual a 20 volts e resistência interna de 2 kΩ, desejamos medir uma diferença de potencial igual a 100 volts.
a resistência do resistor adicional que devemos associar a esse voltímetro é... Bom, gente, nós sabemos que neste caso nós devemos associar um resistor de alta resistência, lembra? Deve ser um resistor de alta resistência e em série, tudo bem? Então nós associamos um resistor de alta resistência em série com o meu galvanômetro, formando assim um voltímetro. Então, para medir a tensão de 100 volts, né, maior do que a do voltímetro suporta, no caso 20 volts, devemos associar então o resistor em série ao voltímetro. Bom, vamos calcular então a corrente elétrica aí. Nós sabemos que U é igual a R vezes I. U foi fornecido 20 volts, igual a resistência aqui, que é de 2 kΩ, ou seja, 2000 ohms. Tudo bem? Assim, obtemos a corrente elétrica de 1 sobre 100 amperes, ou seja, 1/100º de ampere. Então agora vamos calcular a resistência. A tensão total é igual à resistência equivalente vezes a corrente elétrica. A tensão total é de 100 volts. Isso é igual à resistência equivalente é 2000 ohms, tudo bem? Que foi fornecida aqui, 2 kΩ, mais a resistência R, que eu preciso encontrar, vezes a corrente, que nós encontramos aqui, de 1 sobre 100 amperes. Fazendo esta continha, então nós encontramos uma resistência igual a 8.000 ohms, ou 8 kΩ, ou seja, uma resistência de um resistor de alta resistência, ou seja, de 8.000 ohms, deve ser colocado aqui em série com o meu galvanômetro para fazer a medição, no caso aqui, de 100 volts. Tudo bem? Então, tem mais 2 exercícios, né, a seguir, e façam eles e enviem para mim as resoluções, e qualquer dúvida estou à disposição. Bons estudos!